galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, ainda abordando o tópico de derivadas, vamos falar da parte mais importante do nosso curso, falar um pouco sobre taxas relacionadas, aplicações clássicas de derivadas, ok? Qualquer dúvidas, críticas, sugestões, envie mensagens para o e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube, beleza? Bom, pessoal, tudo que nós já estudamos até então, se tinha um objetivo muito específico, era para chegar até essa aula de hoje, tá bom? Essa aula é uma aula muito importante que mostra para nós o quão aplicado é as teorias do cálculo, beleza? Veja só, o que são taxas relacionadas? A gente vai trabalhar problemas que envolvem taxas de variação, que a gente sabe a derivada, né? Que se relacionam, obviamente. Então, por exemplo, o volume num recipiente em função do tempo. A gente sabe que à medida que o tempo passa, o volume aumenta se estiver enchendo um recipiente. A altura do volume em função do tempo, né? À medida que passa o tempo, a altura vai subindo. Então, altura e volume são grandezas, né, que se relacionam em função do tempo, ok? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar em alguns exemplos contextualizados que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Vamos lá, vamos ver algumas ideias, estratégias importantes para você resolver esses problemas, tá? A primeira e mais importante de todas é que você leia com bastante calma e releia atentando-se a cada palavra do enunciado, entendendo que cada palavra significa e traduzindo ela para matemática, ok? Faça uma figura, quando possível, tá, pessoal? Ilustrativa, não precisa fazer o desenho perfeito, mas um desenho que te auxilie na construção do raciocínio algébrico, tá? Defina as variáveis envolvidas na situação problema. Escreva todos os fatos numéricos, os dados, né? Colete todos os dados fornecidos pelo exercício, tá? Obtenha uma equação que relacione as variáveis envolvidas. Muitas das vezes, o próprio exercício traz a informação dessa equação. Se não for dado, cabe a você achar que equação pode relacionar as variáveis. Derive essa equação em ambos os lados, geralmente em função de t. O que isso significa, né? Que a gente vai trabalhar muito aqui variáveis que dependem do tempo. Por isso, a gente sempre vai derivar em relação à variável tempo, ok? Substitua os valores conhecidos, resolva e interprete o resultado. A interpretação é o final, né? Mais importante também para que você consiga traduzir o resultado encontrado matematicamente, ok? Vamos ver os exemplos? Então veja só, uma escada com 25 metros de comprimento está apoiada numa parede vertical. Se o pé da escada for puxado, olha a importância das palavras, né? Puxado e não empurrado, há uma diferença grande, tá? Horizontalmente, afastando-se da parede a 3 metros por segundo, qual a velocidade com que a escada está deslizando quando seu pé está a 15 metros de parede? Um exercício lido por uma primeira vez um tanto quanto difícil, mas você vai ver que aos poucos, construindo por meio daquelas estratégias, a gente vai conseguir resolver, tá bom? Então vamos tentar primeiro fazer uma ilustração do exercício, ok? A escada com 25 metros de comprimento, repare que a escada, à medida que você desliza ela, empurra ela, ela não altera o tamanho dela, tá? Eu vou chamar de x a distância vertical do pé da escada à parede e vou chamar de y a altura que a escada consegue alcançar na parede, ok? Então, uma situação primeira, essa situação do meu desenho do meio, ok? Repara que x é uma variável que depende do tempo. À medida que eu vou puxando a escada, esse x tende a aumentar. E à medida que o y
o tempo passa, o y cai, né? Porque a escada vai deslizando pela parede, ok? Por isso que x e y são funções que dependem do tempo, funções desconhecidas até então da gente, ok? Beleza. Em que momento que ele quer que a gente calcule a velocidade com que a escada está deslizando? Isso é muito importante, tá? Saber em que momento é uma informação importantíssima. Ele pede para quando x for igual a 15 metros. Beleza, pessoal. Mais uma vez, vamos anotar algumas informações, né? Ele fala que a velocidade com que eu estou puxando é dx dt, velocidade, a variação de x em relação ao tempo, espaço percorrido em relação ao tempo, é igual a 3. Esse valor é um valor que a gente vai considerar positivo. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, como eu estou puxando a escada, o valor de x tende a aumentar. Então, esse valor seria positivo. Repare que o mesmo exercício, se ao invés de puxando estivesse a palavra empurrando, à medida que o tempo passa, o valor de x estaria diminuindo. Caberia a mim colocar dx dt igual a menos 3 metros por segundo, ok? Repare que esse valor da derivada positivo e negativo, a gente sabe da sua interpretação, que quando a derivada é positiva é porque está crescendo, quando a derivada é negativa, quando está caindo, ok? Então, por isso é importante a gente fazer essa interpretação aqui. Uma equação que relaciona as variáveis envolvidas, né, x e y, repare que, obviamente, é um triângulo retângulo, eu posso usar uma equação do tipo Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? O que ele quer? A velocidade de y, né? Então, por isso que eu coloco aí no slide que eu quero dy dt quando x for exatamente 15. É importante você sempre notar quando que você quer essa resposta, beleza? Bom, ok, eu vou derivar esta função em relação ao tempo. Uma pergunta, você sabe como que x varia em função do tempo? Você sabe como que y varia em função do tempo? Não, mas isso não é problema para nós. A gente já viu no tópico de derivadas que a gente consegue derivar uma função sem ter a cara dela propriamente dita. Basta a gente derivar implicitamente, ok? A derivada de 25 ao quadrado é zero. A derivada de uma função ao quadrado é 2x, derivada da função em relação ao tempo, por isso que fica 2x dx dt, mais derivada de uma função ao quadrado é 2y vezes dy dt. Só lembrando que x e y aqui são funções, beleza? Tá aí a equação, né? Agora eu simplesmente vou substituir os valores. Se você reparar naquela equação, eu tenho x, tenho dx dt, eu quero dy dt, está faltando achar o y. O y, quando x é 15, eu consigo achar por Pitágoras. Então eu simplesmente acho o valor do y quando x for 15. Repare que a escada não muda do tamanho, né? Por isso que é sempre 25. Repare que o y vale 20. Portanto, pessoal, simplesmente substituindo os valores na equação que eu achei, na derivada, né, eu vou chegar no resultado de dy dt igual a menos 9 quartos. Obviamente, eu já esperava que esse resultado fosse negativo, haja vista que, à medida que o tempo passa, o meu y diminui, minha escada estará deslizando. Então, óbvio que se a derivada é negativa, o valor de y tende a diminuir, ok? Então, a interpretação, né, é quando a escada estiver a 15 metros da parede, o topo da escada estará deslizando, porque a resposta é negativa, a uma velocidade de 2,25 metros por segundo, 9 sobre 4. Ok? Então, repare que o sinal positivo e o sinal negativo, eles são meros sinais interpretativos, ok? Quando a derivada é positiva, porque está crescendo. Quando a derivada é negativa, é quando está caindo. Beleza? Vamos para um exemplo B.
Imagina que um tanque tem a forma de um cone invertido com 16 metros de altura e uma base com 4 metros de raio. A água flui no tanque, ou seja, passa pelo tanque, né? Você está enchendo o tanque, a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto. Com que velocidade o nível da água estará se elevando quando sua profundidade for de 5 metros? Então repare que as variáveis aqui envolvidas no volume de um cone, né, é V, volume, o raio e a altura. À medida que o tempo passa, a água vai subindo, portanto, o volume de água medido numa régua de fora, por exemplo, de altura, ela estará subindo e o raio estará crescendo também, ok? Bom, tá aí as informações, né? Eu faço mais uma vez um desenho ilustrativo para você perceber o seguinte: a equação que modela essas três variáveis é a própria equação do ensino médio, que traz para a gente que volume é igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Se você não lembra, é importante que você recorra ao material suporte de tópicos de geometria espacial que a gente fez no início do nosso curso, ok? Bom, essa é uma função que trabalha três variáveis: volume, raio e altura. É importante que a gente trabalhe aqui no cálculo 1 com funções de duas variáveis: volume, que nós temos informações sobre ele, e altura, já que o exercício pede exatamente informações sobre ela. Então eu preciso isolar o R. Então, olha nesse triângulo retângulo que eu coloco no slide, que eu vou fazer uma semelhança de triângulos. O R menor está para o R maior, assim como a altura menor está para a altura maior. Faço uma comparação, a gente multiplica cruzado e chega que R pode ser dado por H sobre 4. Substituindo na fórmula o R por H sobre 4, eu crio uma equação que trabalhe volume e altura, ou seja, uma equação apenas com duas variáveis, ok? O volume depende do tempo, porque à medida que o tempo passa, o volume aumenta. A altura depende do tempo, porque à medida que o tempo passa, a altura aumenta, né? Então são duas funções que dependem do tempo, vou derivar em relação ao tempo. dv dt é igual a π sobre 48 vezes 3h ao quadrado dh dt. Derivação implícita, ok? Faço algumas manipulações algébricas e chego nesse resultado. Quando h for igual a 5, né, eu simplesmente substituo os valores e vou chegar que dh dt vale 32 sobre 25π. Beleza? Qual a interpretação desse resultado? É que quando a profundidade da água é de 5 metros, ou seja, naquele instante, o nível da água estará subindo, porque a derivada deu positiva, a uma taxa de 32 sobre 25π metros por segundo. Ok? Vamos para um exemplo C? Um automóvel aproxima-se de um cruzamento a uma velocidade de 30 metros por segundo. Quando o automóvel está a 120 metros do cruzamento, um caminhão, a uma velocidade de 40 metros por segundo, atravessa o cruzamento. O automóvel e o caminhão estão em ruas que se cruzam em ângulo reto. Com que velocidade o automóvel e o caminhão estarão se afastando um do outro 2 segundos após o caminhão ter passado pelo cruzamento? Então aqui, na minha ilustração, para tentar entender o exercício, eu chamei de A o automóvel e C de caminhão. Para que o A está descendo, né, e o caminhão está acabando de sair do cruzamento. Beleza? Ok. O que eu quero? Se eu chamar de Z a distância entre eles, né, eu quero exatamente dz dt, a velocidade com que essa distância estará se aumentando. Como está aumentando, eu espero que essa derivada seja positiva, tá? Bom, que momento que ele quer? Quando t é igual a 2 segundos. O que significa isso, né? Ou seja, se o automóvel estava a 120 metros do cruzamento e estava a uma velocidade de 30 metros por segundo,
Repara que depois de 2 segundos ele vai ter percorrido 60 metros. Logo, ele estará a 60 metros do cruzamento. Então, por isso que falar em t igual a 2 segundos é o mesmo que falar a igual a 60. O mesmo acontece para a ideia do caminhão. Se o caminhão está a 40 metros por segundo, em 2 segundos ele estará a 80 metros do cruzamento. Então, por isso que dizer t igual a 2 segundos é o mesmo que dizer a igual a 60 e c igual a 80. Muito importante você perceber uma situação, um problema aqui agora. Repara que dA dt é negativa. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, o automóvel se aproxima do cruzamento. Então, a distância do carro A ao cruzamento, ela diminui. Por isso, a interpretação pôs esse sinal negativo. Diferente do caminhão, que à medida que o tempo passa, ele está fugindo do cruzamento, ele está aumentando a sua distância do cruzamento. Portanto, a sua derivada será positiva, ok? Pessoal, derivando, né? Eu acho uma equação, mais uma vez Pitágoras, tá? Que envolve as variáveis a, c e z. Então, z ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Eu derivo implicitamente porque eu não conheço nenhuma das funções, beleza? Há um erro ali, peço desculpas, tá? É 2c dc dt, tá o 2 ali, ok? Mas um erro de notação, tá bom, pessoal? E eu acho a equação já derivada implicitamente, basta eu simplesmente achar os dados. Repara que nessa equação eu tenho o valor de z, basta achar por Pitágoras, com a igual a 60 e c igual a 80. dz dt é quem eu quero, o a é igual a 60, dA dt é menos 30, c é 80 e dc dt é igual a 40, ok? Então tenho todos os dados, a não ser exatamente o dado procurado, dz dt, ok? Eu vou achar z, né, igual a 100 por Pitágoras e consigo substituir facilmente naquela equação. E acho dz dt positivo, como era esperado, 1,4 metros por segundo. A interpretação desse resultado, quando o automóvel e o caminhão estiverem respectivamente a 60 e 80 metros do cruzamento, exatamente nesse instante, a distância entre eles estará aumentando, porque a derivada deu positiva, a 1,4 metros por segundo. Ok, pessoal? Em outro momento, pode ser que a distância estará aumentando a uma outra taxa de variação. Nesse momento, é de 1,4. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Trouxe alguns exemplos de taxas relacionadas, grandes aplicações no estudo de derivadas. Na próxima aula, a gente continua com essas aplicações em exercícios de otimização. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Valeu!